tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje, em nossa aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de colonização no Brasil. Vamos lá? Muito bem. Na aula de hoje, iremos falar sobre as capitanias hereditárias, o governo geral, bandeiras de preação, missão jesuíta e mão de obra africana. Pegue o seu livro e abra na página 287. Não esqueça, turminha, de fazer a leitura de todo o conteúdo. Isso mesmo, se aproprie do conhecimento. Na página 287, podemos observar o processo de colonização. Isso mesmo, o Brasil, uma região nova, sendo explorada, era muito visada. Assim, Portugal temeu em perder a sua colônia. Foi então que, para administrar a colônia, a coroa portuguesa dividiu o território da parte litorânea do Brasil em 15 lotes de terra e ficou conhecido como as capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a donatários. Que seriam esses donatários? Donatários eram pessoas de bastante influência em Portugal, ricos em sua maioria e comerciantes, nobres da sociedade portuguesa. A economia no Brasil era feita em torno dos engenhos e o principal produto exportado para a Europa era a cana-de-açúcar. Mas, turminha, nem tudo eram flores. Isso mesmo. Na página 288, você vai observar que surgiu o governo geral. Por que surgiu então o governo geral? Isso mesmo. Alguns donatários não fizeram a sua parte no acordo, não fizeram os investimentos necessários para a ocupação e a exploração do local. Sendo assim, houveram várias lutas. Isso mesmo, guerras entre indígenas e os próprios portugueses. Cada um lutava pela defesa da sua terra. Foi então que Portugal implantou uma administração centralizada no Brasil, que se chamou Governo Geral. A sua sede foi em Salvador. E ela teve início no dia 29 de março de 1549. Na página 289, eu lhe proponho uma atividade. Muito bem, você irá ler o texto acima e irá fazer a ligação de cada uma das partes que foram feitas nesse governo geral, como o forte, a câmara, a capela e a enfermaria, e o que cada um era responsável. Lembrando que no governo geral, eles observaram que a cidade de Salvador não era tão boa. E o que eles fizeram? Botaram na parte alta da cidade todas as partes importantes. E embaixo botaram os comércios e as casas. Podemos ver desde então as diferenças sociais. Agora, vamos falar um pouco da escravização dos indígenas. Isso mesmo. Vocês sabem que desde o início, Portugal fez negócios com os nativos. Isso mesmo. Mas antes era o escambo. Porém, os indígenas começaram a perceber que havia algo de errado. Então surgiu a escravização. Foi então que, com toda essa oposição indígena, começaram a surgir as expedições. Isso mesmo. Em 1554, houve uma expedição de captura, que foi chamada de Bandeiras de Preação. Essa expedição tinha por objetivo entrar nas aldeias e capturar o maior número possível de índios, isso mesmo, de nativos. E eles eram vendidos pelos senhores brancos para os donos de engenhos.
As pessoas que trabalhavam nessas expedições eram chamadas de bandeirantes. Na página 291, você pode ver essa imagem refletindo muito bem o que acontecia. Você acha que quando os indígenas viam os bandeirantes, iam de bom grado? Isso mesmo. A consequência disso tudo foi a diminuição da população nativa do Brasil. Foi então que os jesuítas começaram a pensar em uma forma menos agressiva. Isso mesmo. Foi quando surgiu a missão dos jesuítas. Tinha por objetivo convencer os indígenas ao catolicismo. Isso mesmo. Os jesuítas acreditavam que se escravizassem os nativos, não iria dar certo. Então, eles procuravam catequizá-los. Isso mesmo. Então, eles isolavam os nativos e estes eram instruídos a toda a cultura europeia. Foi então que Portugal começou a trazer a mão de obra africana. Isso mesmo, os africanos, logo no início, eram atraídos pensando em mudar de vida. Mas logo então entrassem nos barcos, nas grandes caravelas, percebiam que estavam sendo enganados. Então começaram a ser traficados e escravizados para trabalhar nos engenhos aqui do Brasil. Nas atividades, turminha, você poderá ver essas imagens e responder as questões abaixo. Lembre como tudo começou e faça a apropriação do seu estudo. Então, turminha, conseguiram compreender o assunto? Isso mesmo. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês lá na plataforma. Até mais! Tchau!